Gente, olha só quem que tá aqui, o Wilson Júnior do Escambau, o canal novo. Canal novo. Ele já foi, já voltou, mas agora veio pra ficar. Agora veio pra ficar. Agora a gente tá produzindo com mais qualidade, temos uma produtora. Massa. O Wilson, ele fala muito sobre literatura, é um cara das letras, né? Das letras propriamente dito. Sim, tento. Né? Não tô falando das letras com L maiúsculo, das letras, né? Sim. Fala muito de literatura e tenta trazer cinema e também séries e também livros, abordando muito narrativa, personagens, né? A paixão acaba sendo a contação de história, né? Sim. Então, por mais que o foco tenha na literatura, mas eu gosto de todas as formas de contação de história, seriado, filme, e eu acho que tudo isso também pode ser levado pra dentro da literatura quando você é um escritor, né? Perfeito. E aqui tem uma polêmica. Star Wars, o título desse vídeo eu ainda não pensei, mas eu acho que vai ser do tipo assim, Star Wars Episódio 8, bagunçou tudo. E aí, eu acho que vai ser esse o título mesmo. Causa um filme, causa um sentimento. Causa um sentimento. Então, Star Wars Episódio 8 bagunçou tudo e a gente vai explicar aqui por que bagunçou, por que não bagunçou e por que mais ainda tinha que bagunçar. Então, tenha nervo, se acalma aí, porque eu vou pedir pra você, além de ir lá no canal dele, se inscrever direitinho que tem aqui, eu vou avisar que tem spoiler, tá? Então é spoiler, porque eu tô fazendo vários vídeos de Star Wars, é tudo com spoiler aqui. Não tem, meu Deus do céu, não sei o que. Tem spoiler. Então se você não viu o filme e você tem problema com spoiler, eu vou dar um tempo pra você sair. Você já deveria ter visto o filme, na verdade. Deixa eu ver se o pessoal saiu mesmo. Vamos começar? Vamos começar. Qual é a sua teoria com relação a por que Star Wars bagunça e tinha que realmente bagunçar? A função desse filme, talvez até mais do que nas outras trilogias, é funcionar como um segundo ato de narrativa. Sim. Né? Você pensa, por exemplo, no primeiro Star Wars, ele foi concebido... O episódio 7. O episódio 4. O 4, tá. Ele foi concebido como um filme fechadinho, mais fechadinho. Sim. E aí autocontido que chama, né? Você vê que o segundo... Quando ele vem e bagunça tudo. Sim. Porque ele vem já sendo pensado como um segundo ato de narrativa. Exato. E o segundo ato de narrativa, até mais extenso, e nesse se comprova sendo o maior filme de Star Wars, ele acaba realmente tendo que mexer com a história, tirando ela completamente do lugar comum. Só pra até explicar um pouco sobre essa relação de primeiro, segundo, terceiro ato, vocês pedem muito aqui, já tem um vídeo gravado, a minha collab com o Max, do canal Entre Planos. Quando for lançado, vai estar aqui no izinho. Quer dizer, o izinho agora tá mais longe. Vai estar aqui, na cabeça do Wilson, certo? Tá por aí. Então, quando for lançado, você vai entender bem o que é a estrutura do primeiro, do segundo e terceiro ato. Mas, assim, trocando muito miúdos, começo, meio e fim. Onde o primeiro ato, ele tem que incitar os seus personagens. O primeiro... Talvez o primeiro não, mas um dos grandes trabalhos do primeiro ato é incomodar os seus personagens, fazer os seus personagens quererem começar a andar. Sim. Né? O primeiro ato acaba tendo uma função de setup, né? Você apresenta o que acontece no set. Sim. Você apresenta o mundo, você apresenta o protagonista, você apresenta o antagonista. É aquela hora de organizar o tabuleiro. Exato. E aí o segundo ato é a desorganização do que foi organizado. Ou seja, você tem que fazer agora os seus personagens moverem, não porque eles estão motivados por um problema, por um conflito. Moverem porque agora eles têm uma causa. Eles precisam andar. Se eles não andarem, não tem filme. Se eles tiverem todas as causas resolvidas, não tem filme. É terça-feira. Não tem o terceiro ato, não tem o final. Sim. E não tem o terceiro filme. A narrativa não anda. Exato. E nesse sentido, por exemplo, uma das críticas que tem sido muito repetida sobre o filme é que os personagens não evoluem ou não saem muito do lugar. Não, eles não são resolvidos, mas eles evoluem. Sim. Aí é que você entra, né? Se você for pegar os 5 protagonistas aí do filme e ver como eles eram durante o primeiro filme e como eles terminam esse segundo filme, você tem uma mudança muito drástica, apesar de que ela é muito mais uma mudança de atitude do que de fato diretamente no personagem, né? Até porque esse filme ele começa imediatamente cavalado com o primeiro, com os tá difícil, porque é primeiro dessa trilogia, primeiro dessa trilogia, ele começa cavalado. De imediato. E aí, até se você fosse realmente fazer mudanças muito profundas no personagem, seria muito esquisito, porque no intervalo de dias esse personagem tem uma virada tão grande. E aí, por exemplo, quando tu tá falando dessa coisa de o segundo ato é pra mover o personagem, uma das características que tem tecnicamente, né, porque é que o personagem ele deixa de ser reativo e ele passa a ser ativo. Exato, perfeito. Então... Porque no primeiro ato, só pra contextualizar, no primeiro ato, ele é chamado pra ação. Sim. Todo mundo fica, cara, temos um problema. Cara, o problema é esse. Cara, tu tá se sentindo bem? Vamos resolver isso lá. Ele fica todo tempo incitando o cara, né? Se você for pegar
em vez de ficar falando tecnicamente, a gente pode pensar em cenas mesmo, por exemplo. No primeiro filme, a Rey é tirada de Jakku, né? O Finn, ele foge da primeira ordem. Ele sente uma parada e ele sente a necessidade de fugir. Né? A ação, as coisas estão acontecendo a eles e eles estão reagindo a isso. O Paul cai no planeta estranho, explode treco e acontece aquilo lá. Preso, tá fugindo, tem que lutar pela primeira ordem, é o soldado. O Paul acaba tendo um arco menor, né? Mas ainda existe, assim, ele ainda, para ele funcionar na história, acontece alguma coisa com ele. A Millennium Falcon é encontrada, então é o artifício que vai fazer os personagens começarem a andar. E ao passo que ela é encontrada, vem o problema do Han Solo. Né, que ele quer recuperar a parada, mas tem outra galera ali. Eu vou com essa galera ou eu vou pro outro lado? Pronto, então você tá vendo que as coisas estão acontecendo, né? A Rey, ela é sequestrada, o Finn, ele acaba tendo... Porque a questão é que, assim, aí que mora uma complicação. Porque ao mesmo tempo que o filme é um segundo ato, ele também é um filme e dentro dele tem primeiro, segundo e terceiro ato. Então, por exemplo, o filme 7, ele é um filme que é um primeiro ato, mas ao mesmo tempo que ele é um primeiro ato, ele tem primeiro, segundo e terceiro ato. Isso cria uma complicação muito grande, porque no fim das contas, você tá vendo uma narrativa maior que tá ali quebrada. Então, ela cria esse funcionamento esquisito, né? É uma experiência diferente de se fazer cinema. Vamos tentar ir personagem a personagem, por exemplo, como é que ele bagunça? Primeiro, nós tínhamos uma ideia de concepção no primeiro filme de que o Luke seria o grande mestre. É o que eles falam pra gente. A gente tem que encontrar o Luke pra resolver o nosso problema. Mas não é aí o que é que o Luke te fala? Não, eu tô quebrado. Não tá rolando pra mim, não. Isso, digamos, na primeira parte do segundo ato. Sim, e você falou já aqui no canal sobre a questão de como os personagens não seguem bem os arquétipos dele, né? Por mais que eles voltem, mas eles inicialmente eles renegam um pouco o arquétipo. Um pouco. Então você tem um personagem que não tá no lugar normal dele, né? Ele tá rejeitando o papel que, teoricamente, toda a nossa expectativa ficou em cima de ver a Rey sendo treinada pelo Luke. Exatamente. A Rey chega no Luke, o Luke se recusa a treinar a Rey. Né? Então a Rey tá tentando ter um protagonismo, tentando alcançar, e ela não consegue porque, teoricamente, o veículo dessa transformação, que seria o Luke, não permite. E quando é que ela passa de reativa pra ativa? Quando o Luke diz, filha... Não vai. Não vai. Ela, beleza, roubou os livros, pegou a Millennium... foi-se embora. E foi atrás de resgatar o Kylo, né? Exato. Então, olha, você vê uma personagem que, no primeiro filme, é sequestrada, ela tá buscando o mestre, ela tá deixando as coisas acontecerem, e nesse momento ela diz, não, agora eu vou ser... A vida é minha. A vida é minha e eu vou fazer a minha ação. E sozinha, diante da cena do espelho, esse negócio todo, que tem vídeo aqui também, tá? Vamos segurar um pouco o fim, porque o fim eu acho que é o mais complexo desse filme. E eu acho também o mais mal trabalhado, mas não trabalhado de forma deplorável, como as pessoas estão falando. Vamos lá pro nosso querido Kylo Ren. É meu querido. Eu gosto dele. Eu gosto do Kylo Ren. Deixa de ser reativo quando ele termina o ciclo de Darkseid dele, que é o matar o mestre. Matar o mestre. No caso, ele era alguém que estava ali à mercê do Snoke, né? No caso, ele era o discípulo do Snoke. Essa cena é importante porque o discurso que o Snoke faz pra Rey, ela acaba tendo efeito no Kylo. Sim. Porque o que ele revela pra Rey é que eu estou usando você pra alcançar o Luke. E nesse momento, ele percebe que ele era essa mesma ferramenta. Ele só tinha essa função. E ele tá todo tempo na cena, ele tá assim, Isso é pra mim, né? E aí, quando ele se toca, E eu acho a cena muito interessante, né? A coisa de... Porque as pessoas, ele morreu muito fácil e tal, mas você pega, por exemplo, quando o próprio Darth Sidious, né? O Palpatine morre fácil também. Não, e o Palpatine mata o mestre dele dormindo. Sim, exato. Isso serviu pra mover, pra deixar em movimento agora o Kylo. Ou seja, ele deixa de ser o cara que ficava à sombra, que ficava à margem, ele agora vai atrás. É tanto que ele vai lá no planeta, ele diz, cara, atira com tudo no Luke, pode destruir, eu quero o fim desse cara. E ele não só mata o Snoke, mas ele assume o lugar do Snoke. Eu sou o supremo líder. O Hux tenta questionar a supremacia dele e ele bota o Hux no lugar dele. Então, tipo assim, totalmente deixou de ser alguém que era uma peça, uma ferramenta, que era guiado... Pra ser força motriz. Ele agora conduz. Exato. E o fim, que talvez seja o mais difícil. Sim. Antes do fim, o Paul Dameron também. O Paul, eu acho que é o arco mais claro. Ele tá vivendo o arquétipo do anti-herói. Sim. Né? O arquétipo e a jornada do anti-herói. Justamente por conta de ser intempestivo, né? De estar desobedecendo as ordens. Eles ficam todo tempo colocando pra que você sinta o Paul no nono filme diferente do que ele é. Então no nono filme ele vai vir pianinho. Sim, ele vai vir um líder, né? Que se espera dele. Alguns lapsos. Ele vai ser um líder provavelmente mais... ativo, mas vai voltar o líder, né? Acho que até a cena final dele, que é quando ele decide a fuga, é o grande momento que você vê porque
Desculpa. Não. A Leia também era assim. Sim. O pessoal dizia, Leia, fica aí. O que é que ela fazia? Ela ia atrás. Ela se resgata, né? Ela se resgata, exatamente. No episódio 4. Ela era resolvida, então por isso que ela ama o Paul, dentre vários outros motivos, obviamente. E o fim, finalmente chegamos no fim. O fim, ele tem um arco complicado no filme, aquele arco com a Rose, que no fim das contas tem meio que uma função ao arco do Paul, né? Mas assim, o importante você lembrar sobre o fim é que ele é um dissidente da Primeira Ordem que estava querendo fugir daquilo. Ou seja, ele começou a andar a partir daí. Ele quer sempre fugir, é a força que ele quer sair de perto, quer sair de perto. E ele encontra com a Rey e ele acaba ganhando o objetivo secundário, a fuga, que é... Ele quer fugir, mas quer que a Rey esteja segura também. Exato. No processo de fuga. Porque é a única missão que ele criou pra ele, né? Ele sempre tinha missão dada a ele. Você tem que pensar que ele é um personagem que ele foi criado numa ordem militar, provavelmente desumanizado, e a Rey foi a primeira pessoa com que ele estabelece algum laço, né? Então isso tem um peso, se você for pensar em construção de personagem, tem um peso grave. Muito grande. E no fim, qual é o fim do fim do filme? No filme ele deixa de ser um personagem que tá só querendo proteger a Rey e que tá só querendo fugir. E que tá querendo procurar um ideal. Porque quando ele tenta se matar, ele tentou buscar um ideal muito maior do que tudo. Sim. Porque ele viu que a Rey não precisa mais dele. Sim. E a outra diz, não é assim. Tem que ficar do lado dos nossos entes aqui. Sim. E lutar juntos aqui. Sim. A parada E então, você vê, ele deixa de ser o personagem que queria fugir e queria proteger a Rey pro personagem que vai se sacrificar pela causa. É uma mudança muito drástica, uma virada muito grande de personagem. Sim. E ele foi salvo ali, né? Você fica com aquela sensação, se não for pra morrer daquele jeito ali, também não morre mais, fica vivo. É isso mesmo. Mas... acho que esclarecemos, né? Esclarecemos. Então, muita gente cobra respostas desse filme. Mas é a mesma coisa de você cobrar a resposta de um filme. Eu tô falando de um filme, não de uma trilogia. É a mesma coisa que você cobrar a resposta de um filme no segundo ato. Ou seja, você chega na metade do filme e diz assim, mas não respondeu nada. Porque realmente, o segundo ato, ele não serve pra responder. Ele serve pra maximizar a pergunta. Ele serve pra te fazer começar a pensar na pergunta com algumas evidências. Hoje, por exemplo, nós sabemos a possibilidade de paternidade da Rey. E a gente diz, será que é verdade? Será que é mentira? Então o segundo ato ele está dando um presente pra gente pensar o final do filme. Quem tem que responder as coisas é o final do filme. E olhe lá. Sim, nem todas as perguntas precisam ser respondidas, na verdade. Lá. Porque, no fim das contas, é importante você se ater que uma narrativa escolhe contar a história de determinados personagens. Esse filme, por exemplo, por mais que tenham ali os personagens que orbitam, é uma narrativa sobre a Rey e sobre o Kylo Ren. Exato. Então, as informações... Assim como o Luke Vader, assim como Anakin e Obi-Wan. Sim, são esses personagens. E as respostas que têm que ser dadas são em torno desses personagens. Muita gente critica a morte do Snoke nesse sentido. Porque não é sobre ele. Mas a história não é sobre ele. Como, por exemplo, mudando meio que a coisa, mas o Ned Stark morre na primeira temporada de Game of Thrones. Não é sobre ele. Porque a história não é sobre ele. Então, a questão é essa. Às vezes, as narrativas, elas acabam quebrando nossas expectativas, porque não é o que a gente queria, mas isso não necessariamente faz a narrativa ruim. Mas o filme que a gente quer só vai existir de uma maneira, né? A gente indo lá e fazendo. Sim. Não existe. Tem o mundo das fanfics aí, pessoal. Vão escrever fanfic do episódio 8 do jeito que você quer. Eu acho que é isso, gente. Acho que ficou claro. A gente falou bastante aqui, mais do que... Não necessário, mas mais do que estava previsto. Sim. Acho que a gente falou muito mesmo. Vídeo de primeiro ato tá aqui no izinho. Tem o meu com o Max, que só vai sair no futuro. Tem o do Wilson, que fez no canal dele. Eu não sei se já lançou ou não, mas tá lá no canal dele. Vai sair lá. Vai estar aqui no izinho também e na descrição do vídeo. E também tem outros vídeos aqui de Star Wars. Tem um card aqui cheio de vídeo para você sair daqui e consumir muito mais Star Wars e consumir muito mais literatura, narrativa, letrinhas, como eu gosto de dizer, lá no canal do Wilson. Então corre lá, cara, se inscreve lá. Se inscreve nem aqui não, se inscreve lá mesmo e fica lá. É um canal que ainda está começando e você vai ter a honra de começar esse canal junto com ele. Vai poder dizer, eu me inscrevi quando eu tinha... Quando eu cheguei aqui era tudo mato. Show, valeu. Muito obrigado, cara. E lá no canal do Wilson também tem uma collab, a gente tá falando lá de Bright. Então chegue lá também por conta do vídeo. Tchau. Até mais, pessoal. É isso. Comenta aqui embaixo, dá sua opinião sobre as várias ideias que surgiram aqui. Se gostou, já sabe, dá joinha. Se não, dá dislike. Um beijo no coração de todos. Até o próximo vídeo. Tchau.